neuromarketing. Em algum momento, no futuro próximo, Dennis Dritt senta-se à mesa para um novo dia de trabalho. Dennis Den, para os colegas, trabalha como neurodesigner, desenhando sites, anúncios e embalagens. Ao ligar o computador, entra em seu atual projeto de design o site de uma empresa de varejo. Ao concluir o design, submete-o ao software PNT para verificação. O PNT, ou Predictive Neurotest preditivo, verifica o design, apresentando previsões das reações prováveis dos usuários. Todos os testes de atenção geram resultados positivos. As imagens e os textos mais importantes foram bem concebidos para atrair a atenção. Em seguida, o software testa a fluência do design. Será que os usuários compreenderão com facilidade? O software entra em alguns detalhes e apresenta sugestões de como simplificar o design para facilitar a compreensão dos usuários. Em seguida, o software analisa as imagens faciais incluídas no design, identifica os tipos e níveis de emoções retratadas nas expressões fisionômicas. Esse feedback é importante porque Dennis quer que os rostos sejam emocionalmente envolventes, para que os usuários sintam algumas das mesmas emoções. Há, porém, um problema com um dos rostos. Embora o semblante seja atraente, o software sugere que os usuários talvez considerem inexpressivo. O software altera ligeiramente a forma e a posição do rosto, e a imagem resultante parece um pouco mais instigante. Dennis esboça um sorriso de aprovação e clica para aceitar a mudança. Finalmente, o software roda um teste de primeiras impressões. Dennis sabe muito bem que, com base em pesquisas, da mesma maneira como ocorre em relação às pessoas, nossa primeira impressão de um design de página de internet é fundamental para gostarmos e ficarmos ou não gostarmos e sairmos em segundos. Quantidade surpreendentemente pequena de atributos do design é fundamental para provocar uma primeira impressão favorável. O software verifica essas poucas características e sugere algumas pequenas alterações no layout e no esquema de cores. As mudanças são feitas em alguns segundos, mas provavelmente aumentarão em algumas centenas de milhares a quantidade de usuários que ficarão mais tempo no site e, em consequência, comprarão mais. Dennis observa o site redesenhado. Ele poderia rodar muitos outros testes, mas esses são os mais importantes. As intervenções resultaram em um design gerado pela criatividade humana, mas o produto final foi aprimorado e revigorado pelo neurosoftware. Durante anos, muito se discutiu a respeito de os computadores assumirem ou não o trabalho dos designers e artistas humanos. Dennis, contudo, se considera mais como um piloto de corrida de Fórmula 1, a conjugação da habilidade humana, suas competências e intuições criativas com os recursos avançados da alta tecnologia, o neurosoftware. De fato, ele até pendurou na parede uma citação de Steve Jobs, fundador da Apple: o computador é como uma bicicleta para a mente. Da mesma maneira como a bicicleta alavanca a força das pernas, o neurosoftware amplia o poder da criatividade humana. A imaginação e a sensibilidade de Dennis combinada com o feedback de uma varredura por computador cria uma combinação formidável, uma espécie de intuição aumentada. No entanto, a intuição, a teoria e os modelos de computador levam Dennis até certo ponto, e ele ainda quer testar as previsões com usuários humanos. Ele, então, clica num botão do software e dispara um convite para uma seleção aleatória de usuários do site, que diz: "Olá, nós estamos testando nosso novo design do site e gostaríamos muito de ver a sua reação. Você se
Importaria se acessarmos a sua webcam, para vermos o que você está olhando e como está reagindo. Manteremos todos os nossos resultados seguros e privativos, e lhe pagaremos $1 pela ajuda. No caso de quem clica sim, as expressões faciais da imagem gravada pela webcam é analisada pelo software para interpretar diversas reações. Os olhares são rastreados, de modo a captar informações sobre os pontos da tela que mais atrairão a atenção. A cada momento, a atividade dos músculos faciais é monitorada, para revelar mudanças quase imperceptíveis nos traços fisionômicos, capazes de revelar reações emocionais à página. O software até pode medir os batimentos cardíacos e detectar flutuações minúsculas na cor da pele do rosto, imperceptíveis para olhos humanos. Mesmo nos primeiros dias do web design, designers e pesquisadores já usavam testes A/B, que mostram diferentes versões de um design a diferentes usuários, e registram que grupos de usuários ficam mais tempo no site ou são mais propensos a gastar dinheiro. Daí se inferem os efeitos de diferentes designs. Contudo, embora úteis, as contribuições dos testes A/B são limitadas. O neurodesign cria condições para que os designers prevejam que tipos de designs serão mais eficazes, mesmo antes de se darem ao trabalho de executá-los. O que é neurodesign? Essa incursão especulativa no futuro possível do design é minha visão das possibilidades do neurodesign. Embora talvez pareça ficção científica, todos os conceitos desse cenário se baseiam em pesquisas reais de neurociência sobre como as pessoas veem os designs e que atributos os tornam eficazes. Esses conceitos são novos, e ainda não se infiltraram em cursos de graduação e pós-graduação em design, mas é provável que se tornem componentes triviais da caixa de ferramentas do designer no futuro próximo. Muitas agências de design já os estão adotando, ou pelo menos já se deram conta de sua importância. O software que descrevi já existe, embora talvez ainda não seja tão sofisticado e de uso tão generalizado como por certo será em muito pouco tempo. O software em si, porém, não é essencial para o processo de neurodesign, sim meramente uma maneira de automatizá-lo. Neurodesign é a aplicação de insights de neurociência e de psicologia para a criação de designs mais eficazes. O que podem a psicologia e a neurociência nos dizer sobre o que realmente nos induz a entrar e olhar numa loja física ou online, a escolher onde clicar ou o que pegar, a compartilhar uma imagem numa mídia social, ou a tomar uma decisão de compra? O neurodesign também se baseia em outros campos correlatos para nos ajudar a compreender por que as pessoas reagem de certas maneiras aos designs. Áreas como análise de imagem por computador, a capacidade dos computadores de analisar a composição das imagens ou até de reconhecer o que é mostrado nas imagens. Economia comportamental, o estudo de como fazemos escolhas, quase sempre de maneira aparentemente irracional sobre como gastar dinheiro, e psicologia evolucionista, ramo da psicologia que procura explicar os comportamentos em termos de como teriam evoluído para ajudar nossos ancestrais a sobreviver. Os designers já usam a intuição para criar designs e, em seguida, para analisar a criação e para julgar com os próprios olhos quanto são eficazes e para fazer os ajustes necessários. No processo, usaram um conjunto de princípios compartilhados ao longo dos anos pelos designers sobre como produzir um bom design. O neurodesign complementa e aprimora esses princípios. Como as pesquisas em neurociência e psicologia acumularam muitas informações nas últimas décadas, ambas as disciplinas têm muito a dizer sobre os fatores comuns que influenciam na possibilidade de as pessoas gostarem de um design. Essas
Pesquisas se aceleraram nos últimos anos, inclusive com o surgimento de uma área especializada neuroestética que estuda, especificamente, os fatores que afetam a maneira como o cérebro ri das imagens, mais ou menos favorável ou desfavorável. Nos últimos 10 anos, tenho trabalhado com um grupo diversificado de profissionais, envolvendo neurocientistas, psicólogos, profissionais de marketing e designers, para desenvolver novas ideias sobre que fatores contribuem para a eficácia dos designs. Com base nesses insights, tenho trabalhado para ajudar todos os tipos de empresas, agências de web design, marcas de alimentos e bebidas, empresas automobilísticas e estúdios cinematográficos para melhorar seus designs. Esse trabalho não é apenas teórico. Trabalho com uma nova geração de ferramentas de pesquisa em neurociência que captam as reações das pessoas a imagens e vídeos, sem recorrer a técnicas tradicionais limitadas, como pedir aos participantes para avaliar um conteúdo ou objeto numa escala de 1 a 10, olharemos com mais profundidade algumas dessas novas ferramentas de pesquisa no capítulo 11. Você talvez já tenha visto alguns dos conceitos de neurodesign. Diferentes ideias estão despontando em blogs, periódicos e livros. O tema, porém, pode parecer confuso à primeira vista, uma série de recomendações desconexas, que não constituem uma abordagem integrada ao trabalho de design. O objetivo deste livro é mostrar como essas ideias, muitas das quais ainda lhe parecerão estranhas, se encaixam numa estrutura comum. Em síntese, uma nova maneira de encarar o design. Antes, porém, de examinarmos com mais profundidade essa estrutura integrada, vale considerar a razão pela qual a neurociência e a psicologia são tão importantes para a arte e a criatividade do design. Experimento psicológico global. Sob alguns aspectos, a World Wide Web, ou rede mundial de computadores, é como que o maior experimento psicológico de todos os tempos. Um mercado psicológico em que, todos os dias, milhões de designs, fotos e imagens são lançados e testados, com base em milhões de reações comportamentais, cliques. O experimento típico em psicologia ou neurociência em ambientes acadêmicos envolve cerca de 20 participantes, e pode levar alguns meses ou mais para serem publicados. Em contraste, a web atua em ritmo muito mais acelerado, fazendo testes em tempo real, em âmbito global e em horário integral. Métricas como listas de trending, ou tendências populares, em mídias sociais, medem o pulso psicológico global, mostrando o que as pessoas estão pensando, sentindo e desejando em todo o mundo. A web horizontalizou os relacionamentos entre os criadores de imagens e os observadores de imagens. No passado, as imagens criadas pelos designers e artistas eram consumidas em silêncio, seja pelos frequentadores de galerias de arte ou espectadores de televisão, seja pelos leitores de periódicos e livros. Agora, os observadores comunicam reações. No entanto, como veremos mais adiante neste livro, a manifestação, em grande parte, não é da mente consciente do observador, mas sim uma expressão da mente inconsciente. A web também está nos ensinando novas características da mente humana. Por exemplo, considere o conteúdo gerado pelos usuários. Há tão pouco tempo quanto uns 20 anos atrás, alguns sábios previram o volume de conteúdo que milhões de pessoas postariam de graça, cheias de entusiasmo. Até especialistas, como Bill Gates, nos idos da década de 1990, imaginou que a web evoluiria para alguma coisa mais semelhante à televisão multicanal, cuja interatividade se limitaria a aspectos como a
Possibilidade de os espectadores serem capazes de clicar no vestido usado por uma atriz de novela para o comprarem online. O modelo era top-down, de cima para baixo, grandes organizações bombeariam conteúdo a ser consumido pelas massas. A maioria dos especialistas não previu a ideia de que toda uma enciclopédia seria produzida de graça, por crowdsourcing, ou colaboração coletiva, mediante o esforço voluntário de amadores entusiastas. Atualmente, nós não nos surpreendemos com a Wikipédia, e não a valorizamos. Em grande parte, todos somos agora criadores de conteúdo gráfico. Mesmo quem não tem blog ou conta em mídias sociais, ainda pode criar conteúdo visual em apresentações de trabalhos. A seleção de formas, imagens, clipart e assim por diante para ilustrar relatórios e propostas. Mesmo fora da web, as ferramentas digitais democratizaram o design. Quando esta página estava sendo escrita, as estimativas sugeriam que mais da metade de todas as fotos já tiradas é dos últimos 2 anos. Aplicativos baratos para smartphones permitem que os usuários apliquem nas fotos filtros de efeitos de manipulação de imagem, que até recentemente eram do domínio exclusivo de fotógrafos e designers profissionais, com acesso a softwares caros. Entretanto, essa eflorescência de atividade criativa não desvalorizou o papel do designer talentoso e treinado. Suas competências são hoje provavelmente mais importantes do que nunca. O design ótimo é cada vez mais relevante para o sucesso dos negócios. Um benefício colateral do imediatismo da web é a possibilidade de experimentar e testar diferentes designs com rapidez e facilidade. Os testes A/B postar diferentes versões de um design, uma para alguns usuários, outra para outros usuários, permitem a verificação rápida da eficácia do design. No entanto, embora as contagens de cliques sejam um bom teste comportamental, elas respondem a apenas parte da pergunta. Elas se limitam à resposta ao que funciona, mas nem sempre explicam o porquê. Sem compreender os princípios mentais subjacentes que determinam a eficácia do design, os testes A/B podem ser processos de tentativa e erro. A peça que falta no quebra-cabeça é compreender os processos mentais ou cálculos que induzem os cliques no mouse. Isso é o que o neurodesign pretende fornecer. A importância das imagens digitais. Talvez o mais importante que a web tenha nos ensinado seja como as pessoas gostam de imagens. A web é muito visual, tendência que se torna cada vez mais intensa. As pesquisas nos mostram reiteradamente os efeitos benéficos das imagens digitais. Os artigos com boas imagens são mais visualizados. As postagens com imagens em mídias sociais são mais compartilhadas. Na verdade, as redes de mídias sociais que giram em torno de imagens como Instagram e Pinterest têm apresentado taxas de crescimento explosivas. Da mesma maneira, imagens e fotos são parte vital do Facebook e do Twitter. Somos criaturas visuais. Não evoluímos para a leitura, mas sim para a observação de imagens. É o nosso sentido mais agudo, e o que ocupa mais espaço no cérebro. Somos, portanto, consumidores hábeis de imagens. Nós as decodificamos com rapidez e facilidade. Elas nos possibilitam absorver com rapidez o significado. Elas nos levam a apreender de imediato o cerne de uma página ou postagem e a orientar nossas decisões para nos aprofundarmos ou nos afastarmos do que vemos. As imagens nos seduzem a ler a mensagem, facilitam a compreensão de instruções, e são mais capazes de viralizar o conteúdo. Algumas das descobertas de pesquisas sobre a
Importância das imagens online incluem as seguintes. As pessoas são 80% mais propensas a ler o conteúdo, que inclui imagens em cores. 2. Os infográficos atraem 3 vezes mais curtidas e compartilhamentos em mídias sociais do que outros tipos de conteúdo. 3. Os artigos com pelo menos uma imagem para cada 100 palavras são 2 vezes mais propensos a ser compartilhados nas mídias sociais. 4. O compartilhamento de conteúdo pelos usuários no site de imagens Pinterest é altamente provável. 8 em 10 pins no site são repins. 5. A probabilidade de que instruções com imagens visuais sejam seguidas corretamente é 3 vezes superior a instruções sem imagens visuais. 6. Como veremos mais à frente, no capítulo 8, as pessoas acham mais difícil ler textos na tela do que no papel, mesmo que a tela seja de alta definição. Em contraste, observar imagens na tela exige menos esforço. O design também exerce impacto real sobre como valorizamos as coisas. Sites com design otimizado em relação às preferências do cérebro inspiram mais confiança e curtição. Produtos e embalagens com melhor design aumentam o volume e o valor das compras. Em economias avançadas, onde se tornou mais difícil diferenciar os produtos com clareza apenas com base na qualidade ou em atributos funcionais, o design é cada vez mais importante como indutor de valor. Os usuários da web são intuitivos, impacientes e focados em imagens. A proliferação de imagens acarretou uma espécie de bombardeio visual. Embora o cérebro humano tenha evoluído para decodificar informações transmitidas pelos olhos, o volume e a variedade de imagens e designs especiais a que estamos expostos diariamente são inéditos. Dispomos hoje de mais imagens e escolhas do que em qualquer outra época. Se não estivermos muito interessados em uma página de internet, basta um único clique para fechá-la. Em consequência, todos nos tornamos observadores efêmeros, saltitantes e rasantes. As pesquisas mostram que as pessoas não leem em profundidade textos online, sobrevoam, relanceiam e prosseguem, sem mergulhar e se aprofundar. Com tantos estímulos visuais disponíveis, não admira que terapeutas e psicólogos relatem aumento na ocorrência de sintomas de transtornos do tipo déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Quem cresceu no ambiente da web, o nativo digital, já consome conteúdo de maneira diferente da dos pais, alternando a atenção, confortavelmente, entre várias telas. Ao mesmo tempo, a atenção dispersa, porém, é mais fraca que a atenção focada. Pesquisa da Microsoft entre 2.000 pessoas no Canadá revelou que a capacidade de sustentar a atenção focada em face de fatores de distração ou dispersão caiu para apenas 8 segundos. Em 2015, comparados com 12 segundos no ano 2000, antes da explosão de imagens, vídeos e telas móveis. 7. Esse diminuto limiar de atenção foi considerado pela revista Time inferior à suposta capacidade de concentração de peixes dourados de aquário. Do mesmo modo, pesquisa do King's College, de Londres, revelou que a distração por avisos sonoros de e-mails afetava mais os testes de QI do que os efeitos da maconha. 8. Na China, há um campo de treinamento do tipo militar para a recuperação de jovens, geralmente garotos, viciados em internet. Os internos passam por um programa rigoroso desenvolvido pelo psiquiatra Tal Ren, para quem a dependência à internet leva a problemas no cérebro semelhantes aos provocados pelo consumo de heroína. 9. No Ocidente, clínicas dispendiosas que, tradicionalmente, tratam pessoas viciadas em álcool, drogas e
jogo, já estão recebendo para terapia indivíduos viciados em internet. 10. Um estudo pediu a voluntários para se sentarem em salas vazias durante 15 minutos e apenas ficarem sozinhos com seus pensamentos. 11. O único estímulo possível na sala era um botão que aplicava um choque elétrico. Tão insuportável era a falta de estímulo que 18 dos 42 participantes optaram por se submeterem aos choques elétricos a ficarem sozinhos, em silêncio, consigo mesmos. Os homens, 12 em 28, se mostraram mais propensos do que as mulheres, 6 em 24, a se autoflagelarem com o choque. Não foi nem mesmo a curiosidade que induziu os participantes a se aplicarem choques, na preparação para o estudo, eles já haviam experimentado a sensação do choque e todos os participantes a consideraram bastante desagradável a ponto de afirmarem que estariam dispostos a pagar para não a enfrentarem de novo. Os autores do estudo acham que os resultados refletem a dificuldade inerente aos seres humanos de controlar os próprios pensamentos. Sem treinamento em técnicas como meditação, as pessoas preferem deslocar o foco para atividades externas. A navegação na web talvez esteja apenas suprindo essa necessidade inata, em vez de ser a sua causa. Outro estudo mostra o estímulo prazeroso que novas imagens provocam no cérebro. 12. Os participantes foram acomodados num aparelho de imagem por ressonância magnética funcional, fMRI, que escaneava suas atividades cerebrais, enquanto eles jogavam um carteado na tela. Primeiro, viram uma série de cartas, cada uma oferecendo uma recompensa diferente. Em seguida, no jogo, eles tinham de escolher cartas, uma de cada vez. O interessante é que, ao depararem com uma nova carta que não tinham visto antes, eles eram mais propensos a escolhê-la, em vez de outra que já tinham visto, cuja recompensa era conhecida. Uma área primitiva do cérebro, que processa neurotransmissores associados com bons sentimentos, como dopamina, o estriado ventral era ativada. A nova escolha oferecia uma sensação agradável, embora fosse menos conhecida e mais arriscada. Retrocedendo em nossa história evolutiva, embora as experiências com que estamos familiarizados pareçam menos arriscadas, também precisamos explorar situações novas. Durante a maior parte da história, nossos ancestrais viveram como caçadores-coletores, precisando constantemente explorar novos territórios em busca de novas fontes de alimentos. Essa pressão provavelmente evoluiu em nossa compleição como um impulso para explorar e experimentar novas situações, que agora se manifesta em contexto completamente diferente nesse exemplo, como navegação online, embora explore uma forma ancestral, quase primitiva, de busca de prazer. Lidar com todas as escolhas e informações disponíveis se tornou como tentar beber água numa mangueira de incêndio a toda pressão. Estamos sedentos, mas só podemos beber se conseguirmos filtrar o jato incessante. Os filtros estão no cérebro. E os examinaremos com mais profundidade nos próximos capítulos. A atenção é um recurso psicológico, e a neurociência ensina o seu funcionamento. Ver capítulo 6 para mais informações. A explosão de informações e escolhas exerce mais pressão sobre os elementos psicológicos de um negócio, como os designs de seus sites, produtos e comunicações. As pessoas, em geral, não têm tempo suficiente para pesquisar em profundidade e para considerar todos os detalhes do que estão lendo, fator que reforça a influência das imagens nas escolhas e decisões. Negócios do Sistema 1. Quando o cérebro dispõe de escolhas complexas demais para
serem pesquisadas com profundidade e serem avaliadas com racionalidade, recorremos a reações inconscientes. Essas reações inconscientes em geral são induzidas por atalhos mentais que o cérebro desenvolveu para nos capacitar a reagir com rapidez em situações de incerteza. Alguns desses atalhos se relacionam diretamente com a maneira como decodificamos imagens, outros têm a ver com a maneira como fazemos escolhas, diante de determinado conjunto de opções. Sistema 1 e Sistema 2 são termos criados pelos psicólogos Kate Stanovich e Richard West, mas popularizados pelo psicólogo Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel, no livro Thinking, Fast and Slow, 2012, de Kahneman et al. Ed Brás. Rápido e devagar, duas formas de pensar, tradução de Cássio de Arantes Leite, 2012. 13 Os dois sistemas de pensamento se referem menos a áreas do cérebro do que a processos da mente. São mais descrições convenientes do que categorias rígidas, na medida em que na vida cotidiana os dois sistemas atuam em interação contínua. O sistema 1 designa os tipos de processos mentais que não requerem esforço deliberado e operam de maneira inconsciente. O sistema 1 é deficiente em raciocínio lógico e estatístico. Por exemplo, ele não busca todas as informações necessárias sobre uma situação para tomar decisões conscientes, como seria o caso, se o processo fosse totalmente racional. Em vez disso, recorre ao reconhecimento de padrões e a regras práticas imperfeitas, mas rápidas, provocando reações intuitivas e impulsivas, em vez de respostas racionais e ponderadas. A atuação do sistema 1 se aplica principalmente a imagens e designs. Muitas vezes, as imagens e designs são intrinsecamente irracionais. Não pretendem gerar respostas absolutamente concisas e lógicas. Ao contrário, podem despertar sentimentos intuitivos entranhados, ou até emoções. Frequentemente, não há razões lógicas para gostar mais de um design do que de outro, mas, geralmente, temos preferências que enviesam nossas escolhas de em que focar e o que comprar. Mesmo os designs que supomos se limitar a transmitir informações funcionais se associam a sentimentos. Os psicólogos de há muito reconhecem a importância das imagens para a mente inconsciente. As imagens têm acesso instintivo à mente humana, antes de aprendermos a falar ou ler. Somos capazes de decodificar e interpretar imagens. O sistema 2, ao contrário, é mais lento e mais esforçado. Ao tentamos avaliar o valor monetário de dois produtos alimentícios, comparando volumes e atributos, ativamos o sistema 2. Como ele é lento e demanda esforço e energia mental, a maioria das pessoas tende a evitá-lo tanto quanto possível. Em geral, o sistema 2 só entra em ação quando não estamos dispostos a usar o sistema 1 ou reconhecemos sua ineficácia na situação específica. Como hoje deparamos no dia a dia com mais imagens e designs do que em qualquer outra época, os processos do Sistema 1 se tornam cada vez mais importantes. No entanto, como são em grande parte inconscientes, não tomamos conhecimento de sua atuação, por sua própria natureza, e temos dificuldade em descrevê-los ou simplesmente o consideramos impossível. No entanto, preferimos acreditar que somos racionais, capazes de controlar conscientemente as próprias ações. Se somos influenciados ou induzidos a fazer alguma coisa pela mente inconsciente do sistema 1, mas não temos consciência do processo que nos impulsionou, tendemos a construir uma razão, ou a racionalizar o processo. Ironicamente, quanto maior a complexidade visual e a profusão de informações da vida cotidiana, menos recorremos à mente consciente, racional e lógica, e mais nos socorremos da
mente inconsciente, intuitiva e emocional. Com o aparato mental sofisticado que exploramos para conquistar preeminência mundial como espécie, escreve o psicólogo e professor Robert Cialdini, construímos um ambiente tão complexo, tão acelerado e tão sobrecarregado de informações, que precisamos manejá-lo cada vez mais, à maneira dos animais que há milênios transcendemos. 14. Neurodesigno. O fato de nossa mente inconsciente estar processando o que vemos e moldando muitas de nossas reações sem nosso conhecimento consciente significa que simplesmente perguntar a alguém o que acha de alguma coisa já não é suficiente. Quase sempre, as pessoas não têm conhecimento consciente dos processos mentais que as levaram a preferir um design a outro. Entretanto, em vez de dizerem que não sabem, as pessoas tendem a confabular, ou seja, a imaginar explicações aparentemente plausíveis para suas escolhas. Como não percebemos nossa própria falta de insights, achamos fácil preencher as lacunas com racionalizações conscientes de nossos comportamentos e escolhas. Um exemplo disso é um efeito que os psicólogos conhecem há muito tempo, denominado cegueira de escolha, choice blindness. Na medida em que a revolução digital tornou as imagens mais importantes e predominantes em nossa vida, ela também melhorou a nossa capacidade de medir reações não conscientes. Nas últimas décadas, neurocientistas e psicólogos acadêmicos desenvolveram várias técnicas para medir como funciona a mente do sistema 1. Daí surgiram novos insights sobre como as pessoas respondem a imagens e designs, mas também resultaram em novas ferramentas de pesquisa suficientemente baratas e acessíveis para serem usadas ou prescritas por não especialistas. Por exemplo, o rastreamento de olhos, eye trackers, pode monitorar para onde as pessoas estão olhando numa tela, que aspectos de um design atrairão mais atenção, e em que sequência. O rastreamento de olhos é usado há anos em pesquisas comerciais, mas o preço da tecnologia caiu suficiente a ponto de torná-la mais acessível para uma variedade mais ampla de pessoas e empresas. Além disso, o rastreamento de olhos pode ser feito pela web, através das próprias webcams dos usuários. As webcams também podem ser usadas num processo denominado codificação de ação facial, Facial Action Coding. FAC. A câmera é usada para captar a atividade muscular facial do usuário, que serve de base para a inferência de 7 emoções básicas, expressões faciais universais que parecem presentes em todas as culturas. Nova medição que também se obtém com webcams é a ampliação de vídeo euleriana, Eulerian Video Magnification. Consiste em ampliar mudanças minúsculas ou insignificantes na tonalidade da pele do rosto, em função de variações nos batimentos do coração, de modo a detectar e medir o ritmo cardíaco. Outras medições online incluem testes de resposta implícita. Trata-se de medições baseadas na velocidade de reação, desenvolvidas em universidades, para avaliar vazas sociais de que as pessoas talvez não tenham consciência ou que não estejam dispostas a relatar de maneira consciente. Consistem em incumbir os participantes de uma tarefa de classificação, separando imagens ou palavras em uma de duas categorias. Todavia, antes da apresentação de cada imagem ou palavra a ser classificada, projeta-se uma imagem interferente, como um elemento de design ou anúncio, que desponta rapidamente. Essa breve exposição afeta a velocidade da resposta na tarefa de classificação e, com base na magnitude da influência, é possível avaliar a reação inconsciente da pessoa à imagem interferente. Os testes são versáteis e muito úteis para a avaliação de questionários de tipo mais consciente.
Alternativas de avaliações mais adequadas para ambientes de laboratório exigem a instalação de sensores na pessoa, por exemplo, eletroencefalogramas, que medem os padrões de atividade elétrica no cérebro, com a colocação de sensores em torno da cabeça, geralmente ajustados numa espécie de touca semelhante à de natação, oferecendo medições contínuas de fatores como nível de atenção e grau de atração emocional por uma imagem. Outra medição, denominada resposta galvânica da pele, Galvanic Skin Response GSR, ou resposta eletrodérmica, Electrodermal Response EDR, consiste na captação e quantificação de mudanças na condutividade elétrica da pele, colocando sensores nos dedos da pessoa. As descobertas discutidas neste livro decorrem desses tipos de medições e de outros testes usados pelos neurocientistas. Hoje, essas medidas são usadas no dia a dia em todo o mundo para a avaliação de designs de todos os tipos, como páginas de internet, anúncios impressos e design de embalagens. Questões típicas abordadas pelas pesquisas sobre neurodesign incluem aspectos como mudar esse design de página de internet para melhorar a primeira impressão dos usuários. Entre vários designs de anúncios impressos, qual é o que tem maior probabilidade de provocar a reação emocional desejada? Como otimizar o design de um anúncio impresso para garantir que ele seja visto e que seus elementos mais importantes atraiam a atenção? Que design de embalagem tem maior probabilidade de ser percebido nas prateleiras de uma loja? O uso dessas medições permite testar os designs com base em reações humanas reais. Não é, porém, necessário usar esses recursos para se beneficiar do neurodesign. Os princípios, as ideias e as melhores práticas deste livro podem ser usadas tanto na criação quanto no desenvolvimento e crítica de designs. Alguns dos princípios do neurodesign são: fluência de processamento. O cérebro humano tem um viés para imagens que facilita sua decodificação. As imagens mais simples e mais compreensíveis levam vantagem sobre as mais complexas, e o observador não tem conhecimento consciente desses efeitos. Ver capítulo 3 para mais informações. Primeiras impressões. O cérebro humano não pode deixar de fazer julgamentos intuitivos rápidos quando vemos alguma coisa pela primeira vez. O sentimento geral daí resultante influenciará, em seguida, como reagimos ao design. O fato surpreendente sobre esse efeito é que ele pode ocorrer antes mesmo de termos tido tempo para compreender conscientemente o que estamos vendo. Destaque visual. À medida que o cérebro compreende o que estamos vendo ao redor, construímos o que os neurocientistas denominam mapa de destaques. Trata-se de um mapa visual de tudo o que o cérebro acha que merece atrair nossa atenção. O interessante sobre imagens ou elementos de imagens com alto destaque visual é a capacidade de como as primeiras impressões enviesar ou predispor nossas reações subsequentes. Por exemplo, as pesquisas demonstram que designs de embalagens com alto destaque visual não raro são escolhidos nas lojas, mesmo quando o cliente, de fato, tende a preferir um produto concorrente. Indutores emocionais não conscientes. Pequenos detalhes num design podem exercer impacto comparativamente grande sobre a capacidade de envolver emocionalmente os observadores. A criação de efeitos emocionais é importante para produzir designs influentes. Viés configurados no cérebro podem ser rastreados para elaborar designs emocionais mais significativos. Economia comportamental. Em paralelo com as pesquisas sobre o modo como o cérebro humano ri das imagens, desenvolveu-se uma área correlata nas últimas 2 décadas, a economia
Comportamental. Essa disciplina investiga como as idiosincrasias de nosso inconsciente podem influenciar nossas escolhas, geralmente de maneiras que à primeira vista parecem irracionais. Muitas das ideias e sugestões de neurodesign podem ser incluídas sob um dos 5 princípios acima. A compreensão dos princípios ajuda a interpretar essas propostas e evita que se convertam numa lista de recomendações aleatórias, difíceis de lembrar. Os princípios de neurodesign podem ser aplicados a quase tudo que tenha algum componente de design, como página de internet, logotipos, anúncios impressos, apresentações e embalagens. Uma boa analogia é o design ergonômico, em que os designers de produtos, prédios e móveis estudam as proporções e os movimentos do corpo, para criar designs mais confortáveis e saudáveis. Se o design ergonômico tem a ver com a compreensão da forma, do tamanho e do movimento do corpo, de modo a criar designs mais compatíveis, o neurodesign envolve a compreensão das idiosincrasias e processos da mente inconsciente para criar designs que lhe pareçam mais atraentes. Abordagem interacionista. Uma pergunta comum sobre neurodesign é: não é o neurodesign subjetivo e circunstancial, dependendo das preferências e características individuais? Da mesma maneira como ocorre em culinária e vestuário, todos temos diferentes preferências quanto ao que consideramos atraente. A cultura em que crescemos e nossas experiências de vida podem ter relação com o desenvolvimento desses gostos. A pergunta oposta é: existe algo do tipo design inerentemente bom ou mau? Em outras palavras, o bom design é bom em si mesmo, ou somente aos olhos do observador? A abordagem adotada neste livro é conhecida como visão interacionista. Apesar das diferenças pessoais nos gostos e preferências, alguns padrões de design são mais eficazes em toda a população. O bom design é o resultado do uso desses princípios comuns, que correspondem às características do cérebro da maioria das pessoas, uma interação do design e do observador. Essa abordagem deixa espaço suficiente para a mágica da criatividade do designer. O design não é uma ciência em que todos os elementos podem ser calculados e todos os efeitos são inteiramente previsíveis. Resumo: em consequência da web e das telas digitais, é mais rápido e mais fácil do que nunca testar e medir a eficácia de diferentes designs. Imagem e design são sobremodo importantes na web, na medida em que as pessoas usam esses recursos para navegar e decidir com rapidez. A explosão de imagens que todos vemos no cotidiano e a grande variedade de escolhas disponíveis exercem pressões psicológicas para adotarmos filtros de triagens. Esse processo seletivo é em grande parte inconsciente e torna cada vez mais importante compreender como as pessoas decodificam os designs de maneira inconsciente. O pensamento do sistema que é inconsciente, rápido e espontâneo, exigindo pouco esforço, é crucial para compreender nossas reações aos designs. O neurodesign envolve insights de psicologia e de neurociência sobre como o cérebro dispara diferentes reações aos designs. Ele fornece uma série de princípios que os designers e os pesquisadores de design podem usar para otimizar o seu trabalho. A abordagem interacionista para a compreensão do design envolve a busca de elementos de design replicáveis que exercem determinados efeitos nas pessoas. Ela presume que o bom design não é totalmente intrínseco, nem totalmente idiosincrásico, mas uma interação de padrões e de idiopatias.